Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal e Processo Penal aqui do Legal Educacional. Sou o Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando hoje na nossa 18ª aula, de um total de 24 aulas. Devo lembrar aos senhores que essas 24 aulas compõem o curso regular e que só com essas aulas você já passa na prova. Vocês estão percebendo isso, já estão chegando na 18ª, né? Em que nós preparamos vocês para resolver o problema principal e resolver as questões também, tratando de temas doutrinários, tratando da análise de problemas, sem nos esquecer dos assuntos que caem nas questões, né? Então isso é uma preparação. Não só para fazer a peça, mas também para resolver as questões, né? Só que nós temos outros tantos materiais. E se você não se atentou a isso, está na hora de se atentar. Porque nós temos uma oficina de processo penal, uma oficina completa de processo penal, com aulas menores, né? Mas focando em cada uma das peças. Embora a gente fale aqui no curso regular das peças, a gente criou essa rotina de aulas lá da oficina para saber como constrói a peça. Então a gente dá uma atenção especial à construção da peça, é muito relevante. Vale a pena para você rever como se dá essa construção. Também nós temos o aprimoramento, que é a análise das questões. Vocês têm aí na sua apostila as questões que já caíram na OAB. Não são todas, mas é uma grande parte. São 64 questões que já caíram na OAB, compondo aí 16 exames da OAB. E só tem as perguntas. Então, o que é a ideia? Você tentar resolver essas questões e depois assistir às aulas que são pertinentes a essas questões. Nós dividimos em 8 aulas, de modo que da questão 1 até 8 é a primeira aula, da questão 9 até 16 é a segunda, da 15 até a 24 é a terceira e assim por diante, né? Então seria importantíssimo, além de você assistir às aulas de questões, que você também tentasse resolver as questões antes de assistir à aula e a explicação do porquê das coisas, né? Também disponibilizamos para os senhores todas as nossas aulas da primeira fase. Os assuntos que caem na primeira fase, caem na segunda também. Então nós disponibilizamos para os senhores 6 aulas de penal, 6 aulas de processo penal, toda a matéria que a gente teve na primeira fase da OAB. Vocês estão assistindo também agora, quer dizer, compondo muito mais, se fortalecendo muito mais nessas matérias, né? E além de tudo isso, para fechar, né, com chave de ouro toda essa condição, nós temos as aulas planejadas, né, que é o nosso site que é parceiro, em que eu fiz uma outra estrutura, com outros vídeos não só meus, mas vídeos de outros professores, com outros textos, pedaços de livros meus, etc., em que você pode também estudar de forma direcionada, de forma planejada, para se preparar para a prova. Quer dizer, resumo da ópera: não estuda quem não quer, né? Se você realmente quiser estudar, se você realmente quiser sair na frente e tirar essa prova da OAB da sua frente e começar novos projetos, chegou a hora, né? O material está na sua mão. Você tem uma Ferrari para você pilotar e ser o vitorioso, mas tem que saber usar dos instrumentos. Você tem uma Ferrari e não sabe trocar a marcha se ela for manual, e às vezes viu? Exatamente pelo espírito esportivo, né? Você não vai a lugar nenhum. Aí com um carro simplesinho, você passa a Ferrari e chega na frente, né? Vamos utilizar todo esse material. Bom, aula de hoje, aula
importantíssima, importantíssima. Ah, mas professor, toda vez você fala a mesma coisa, que a aula é importante. Claro, todas as aulas são importantes, né? Mas às vezes eu falo com um pouco mais de ênfase sobre umas aulas do que outras, né? E essa dou uma entonação um pouquinho maior, né? Eu subo o tom da voz aqui. Por quê? Porque nós vamos falar de prescrição de novo, prescrição. Prescrição é matéria importante, né? Nós já vimos prescrição lá atrás, e eu disse aos senhores, a gente precisa plantar a ideia de prescrição e depois precisamos rever os conceitos, né? Precisamos rever os conceitos. E na nossa programação é exatamente isso, né? A gente viu a prescrição e decadência, e hoje nós vamos ver as outras causas de extinção da punibilidade e também vamos ver e rever prescrição. Inclusive, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos também, né, fazer alguns exercícios aqui para que vocês consigam entender bem esse tema prescrição. Legal? Vamos ao texto, dá uma olhada. Então, curso de preparação para a segunda fase da OAB. Estamos aqui na aula 18. E da Faculdade Legal, evidentemente, né? E vamos falar sobre extinção da punibilidade de uma maneira geral e também vamos fazer uma revisão acerca deste tema importantíssimo, imperioso, aquele tema que realmente dá gosto da gente fazer análise, que é a prescrição, né? Então temos aí esse tema que é fundamental, temos que fazer muito bem feito, né? Bom, as causas de extinção da punibilidade estão no artigo 107, num rol que não é taxativo. Bom, antes de começar, vamos pensar o seguinte, são 5 as teses de defesa, ok? Falta de justa causa, que é o mérito, que diz respeito à materialidade, autoria e pena. Já disse para vocês, importantíssimo, tem que ver e rever esta aula, porque esse assunto inevitavelmente cairá, ok? Tem que ter isso em mente. Segunda tese, nulidade, que é vício procedimental, tá certo? É um processo que dentro do seu desenvolvimento tem uma parte do processo que está errado e aí desviou, contaminou o processo, tem que voltar e refazer. Nulidade, tivemos aula sobre isso. Extinção da punibilidade é a terceira tese, que já falamos um pouco, vamos revisar agora. Quarta, falamos algumas aulas passadas, abuso de autoridade, em que o juiz ou o delegado um desembargador ou o ministro, sei lá, uma autoridade desrespeita um direito do réu, né? O réu está sendo desrespeitado, por isso temos essa tese de abuso de autoridade para corrigir, né, esse abuso. E, por fim, nós temos o requerimento de benefício. O réu, diante da legislação, ele faz jus, né, a vários benefícios, de acordo com as suas condições pessoais. Ele pode fazer jus a vários benefícios, né, e dentre esses benefícios cabe ao advogado a possibilidade de, primeiro, identificar os benefícios que ele possa ter e requerer, né? São as teses de defesa. Isso em qualquer situação. E, aliás, extrapola ao exame da OAB. Isso é importante para a vida prática. Quando você começar a advogar, você vai atuar diante dessa ideia, né? De que a advocacia criminal não é só 880, não é só culpado ou inocente. Você tem ali uma série de fatores, né, que devem ser analisados, porque o advogado tem que ter uma visão ampla das possibilidades de defesa num processo penal. Compreendido? Muito bem. Diante desse quadro, nós falamos da terceira tese, que é a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade,
ela não analisa o crime nem o criminoso. Não é? Quando eu estou falando de extinção da punibilidade, eu não estou dizendo que o réu é culpado ou ele é inocente, eu não estou dizendo que o crime está caracterizado ou não está caracterizado, eu não estou falando do processo, se o processo tem erro, tem falha, não estou falando nada disso. O que eu estou falando na extinção da punibilidade é que o Estado perdeu a capacidade de punir. O Estado não pode punir. O Estado, que é o único detentor do ius puniendi, que é o direito de punir, e que Celso Bandeira de Mello diz que não é só um direito, na verdade, é um direito barra dever, porque o Estado é o único detentor do direito de punir, mas ele também é o único, ele tem o dever de punir, né? A partir do momento que você tem um crime, o Estado tem o dever de punir o criminoso, né, efetivamente, né? Então é um dever, é um direito barra dever de punir. Muito bem. Só que às vezes o Estado perde essa capacidade. O Estado não pode punir mais, né? O Estado, que era o único detentor do ius puniendi, perde a capacidade de punir. Por quê? Porque ocorreu a extinção da punibilidade. E o legislador, ele elencou as causas de extinção da punibilidade no artigo 107. Então, lá no seu Código Penal, né, você vai ter que marcar esse artigo. Porque tem muitas causas que nós vamos analisar aqui, que já caíram na OAB, mas que a gente não lembra delas, né? A gente, né, em algum momento, a gente esquece de uma ou outra. Isso pode ser fatal. Assim sendo, vai ser quase que inevitável você, no dia da prova, passar pelo artigo 107, nem que seja para clarear a sua mente e tirar também a pulga de trás da orelha, porque você não tem paz na vida desenvolvendo uma tese achando que pode ser outra, né? Aqui o nosso sistema é para dar segurança para vocês, para que vocês, quando forem fazer a prova, tenham a segurança necessária para transmitir essa segurança para o papel, né? Não dá para você ser inseguro. Aliás, não dá para você ser um advogado inseguro, né? Porque essa insegurança acaba transmitindo para o juiz. Se nem você acredita muito no que você está fazendo, o juiz também não vai acreditar, né? Então, por isso que é importante você ter ali convicção. E para você ganhar convicção, você tem que eliminar tudo que é desnecessário. Então, veja, imagina você desenvolvendo uma tese, mas pensando, eu não vi extinção, eu não vi, e se tem uma extinção, isso é uma tortura. Então você vai lá no 107, vê o rol, né, vê se enquadra, né? E se de repente achar alguma coisa, desenvolve algum tema, até porque extinção não exclui outros temas. A extinção não exclui outras teses, né? Ela é perfeitamente harmônica com outras teses. Você pode negar a autoria e pedir a prescrição. Você pode dizer que o crime não está caracterizado e dizer que tem uma outra causa de extinção da punibilidade. Isso é claro, né? Muito bem. Só que antes da gente se aprofundar, e nós vamos ficar aqui muito tempo falando do artigo 107, que é muito rico, e eu preciso explicar para vocês algumas coisas, eu quero dizer que esse artigo 107 não esgota o assunto, porque o artigo 107 do Código Penal traz um rol que não é taxativo. Aliás, é um rol meramente exemplificativo. Não é taxativo, é exemplificativo. Ou seja, não é só o artigo 107 que trata de causas de extinção. Então tem que ficar atento a isso também, porque o próprio Código Penal, em outros artigos, trata de extinção. Eu já falei com os senhores aqui. Por exemplo, o artigo 312 do Código Penal. O que fala o 312? Fala do crime de peculato. Só que no próprio artigo 312 há uma possibilidade do chamado peculato culposo. Peculato culposo. Isso está no 312, peculato culposo. Senhores, se o peculato for culposo,
culposo, se o peculato for culposo e o agente reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença. Quer dizer, o sujeito já foi até condenado, mas se ele reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ele terá direito à extinção da punibilidade, ele terá extinta a punibilidade. Não é? Isso está na lei, está no artigo 312, não está no artigo 107, está no 312. Pode cair para os senhores? Claro, mas você acharia, com um pouco de boa vontade, com um pouco de atenção, você iria lá para o artigo 112, 312 e veria essa regra do peculato. Oh, mas ele reparou, é culposo, ele reparou, e aí você conseguiria ter essa extinção. Ok? Lá no Código Penal tem outros assuntos também, mas, por exemplo, lá na Lei 9.099, que é muito importante, né, você tem causas de extinção, como composição civil, como transação penal, como suspensão condicional do processo, né? São causas de extinção que não estão no artigo 107, aliás, não estão nem no Código Penal, mas estão na legislação. Até a jurisprudência, senhores, tem causa de extinção da punibilidade e é algo que você deve sempre ficar atento. Mas, claro, não fica traumatizado, né? É direcionado. Você está falando de um assunto, você vai procurar súmulas, você vai procurar artigos que estejam relacionados com aquele assunto. E aí, certamente, você concluirá que, se é o caso, se a OAB quiser chamar a atenção para isso, ela vai mostrar para você um caminho para você chegar na extinção da punibilidade. Pode ter certeza disso, né? É quase que, como eu disse, inevitável, né? Muito bem, dito tudo isso, vamos começar a analisar o artigo 107 e depois eu vou fazer uma revisão com os senhores sobre prescrição. Vamos ver as outras causas e, na sequência, eu vou rever conceitos que já falei em outra aula sobre prescrição. E, por fim, nós vamos analisar problemas que já caíram na OAB em face desse assunto prescrição. Vamos lá. Então, como eu já tinha alertado, né, as causas de extinção, eles estão no artigo 107, né? As causas de extinção, artigo 107 do Código Penal, né? Então, rol não taxativo. Primeiro caso, morte do agente. Então, se o agente morrer, morre com ele a pena, né? A morte do agente, atenção, senhores, não é morte da vítima, é morte do agente. Se o agente morrer, morre com ele o processo, morre com ele a pena. O processo penal é intranscendente, ele não passa da pessoa do réu, a pena é intransmissível, não passa da pessoa do réu, né? Imagine que o réu foi condenado a uma pena de prisão e ele deixou um herdeiro, um filho, né? E o filho, o único herdeiro dele, vai cumprir a pena no lugar do pai? Claro que não, porque a pena é intransmissível. E se esse pai tivesse sido condenado a uma pena alternativa, uma prestação de serviços à comunidade, e morreu, o filho terá que cumprir a prestação de serviço no lugar do pai? Claro que não, professor, porque a pena é intransmissível. Ótimo. Agora fiquem atentos. E a multa? Porque às vezes o réu ele tinha sido condenado a uma pena de multa, e morreu, mas deixou uma herança, e deixou bens, deixou dinheiro para o filho e único herdeiro. Pergunto, esse filho e único herdeiro, o Estado não vai avançar nessa herança para cobrar essa multa? Não. Por que não? Porque pena é intransmissível. Se a pena privativa de liberdade não transmite para o filho, a restritiva não transmite, a multa também não transmite. A multa não tem a ideia arrecadatória, não é para arrecadar. A multa
É para punir, é uma pena, uma punição, né? E se o sujeito morreu, ele não pode ser punido, o seu filho não pode ser punido. Não confundam com indenização, porque a vítima, é claro, iria processar o réu por aquilo que ele fez. Mas o réu morreu. Pode processar o espólio? Pode, na medida das possibilidades do espólio, pode indenizar. Mas aí não é, repito, não é pena. Aí a indenização aí é um assunto civil. Perfeito? Porque quando a gente morre, morre com ele a pena. Não se esqueçam disso, né? Ele não, essa pena não será transmitida. Um assunto que já caiu na OAB foi a certidão de óbito falsa. Certidão de óbito falsa, né? Que o réu ele fez inserir lá maliciosamente, né, no processo, uma certidão de óbito falsa, e o juiz, com base naquela certidão de óbito falsa, declarou extinta a punibilidade. Posteriormente, se descobriu que a certidão de óbito era falsa. E aí o MP renovou o processo e o processo seguiu. Se você estiver advogando pelo réu, nessa situação, se esse assunto se repetir na prova, você vai alegar que não é possível mais o processo. Por quê? Porque não existe revisão em favor da sociedade. Se aquela sentença que declarou extinta a punibilidade, aquela sentença ela já transitou em julgado, não dá para refazer. Ok? Porque não existe revisão em favor da sociedade. Mas peraí, o sujeito está vivo. Eu sei, mas o juiz já declarou extinta a punibilidade. Não tem como revisar isso. Se ainda tivesse no prazo para recorrer, muito que bem. Mas se já transitou em julgado, já era. Essa é a postura que você vai adotar a favor do réu. Essa é a corrente que você vai adotar a favor do réu, dizendo que não pode ter processo mais, mesmo a pessoa estando viva. No máximo vai se processar quem falsificou, e por falsidade. Tudo bem? Mas não exatamente por conta dessa ideia aí do crime. O crime já estava extinto a punibilidade, né? Há uma outra corrente que diz que seria possível o processo, né? Mas essa outra corrente você só falaria dela se isso caísse numa questão, porque na questão você não está de um lado, na questão você tem que ver os dois lados. Aí você falaria dessa corrente, né, que eu estou falando que não pode ter processo porque não tem revisão em favor da sociedade, e da outra corrente que admitiria o processo, né, dizendo que na verdade o trânsito em julgado não existiu e por isso o processo se retoma normalmente. Mas se cair na peça, aí não, aí é só tese a favor do réu, fiquem atentos a isso, porque isso um dia já caiu na OAB. O que significa que, se um dia ele caiu, claro, pode vir a se repetir, né? Tudo é possível, pode vir a se repetir. Próxima causa de extinção, dá uma olhadinha. A próxima causa está no inciso 2º. E, na verdade, não é uma causa só, são 3, né? A próxima causa é a anistia, a graça e o indulto, que estão no artigo 2º, lá do artigo, no inciso 2º do artigo 107. Né? Anistia, graça e indulto são causas políticas de extinção da punibilidade. Por que causas políticas? Porque elas nascem de entes políticos e são aplicadas por questões políticas. Ah, professor, então é crime político? Não é isso. Entenda. Quem concede a anistia, a graça e o indulto são entes políticos. A anistia cabe ao Congresso Nacional, através de uma lei, e a graça e também o indulto cabem ao presidente da República. Portanto, entes políticos é que concedem a anistia, graça e indulto. Já vou explicar melhor. Muito bem.
Por que razões se aplica ali a anistia, a graça e o indulto? Por razões políticas. E sabe o que é o exercício da política? Eu vou falar, você está proibido de rir e também está proibido de chorar. O exercício da política é o exercício do bem comum. Isso mesmo, né? Às vezes eu estou brincando aqui, mas o assunto é sério, né? A gente fica chateado com a classe política, e não só no Brasil, acho que mundialmente a classe política é sempre guardadas as devidas situações, né? Mas a classe política é sempre vista com restrições. Porque muitas pessoas não pensam no todo, não tem um espírito público, né? A pessoa tem um espírito para ela, e fazem coisas para ela e para o grupo dela, né? Seccionado ali. Mas o exercício da política é o exercício do bem comum, né? Então, quando o Congresso concede uma anistia, ele deve conceder essa anistia pensando no bem comum da sociedade, no melhor para a sociedade. Quando o presidente da República concede uma graça ou concede um indulto, o presidente da República concede uma graça ou concede um indulto, nós temos ali também uma análise política do que é bom para o Brasil, né, do que pode ser aplicado para o Brasil em benefício também, né? Então é por isso que é uma questão política, né? Então vejam só, anistia. Quando eu falei para vocês que a anistia é oriunda do Congresso Nacional, sim. Então a natureza jurídica de uma anistia é que ela é uma lei que é votada no Congresso Nacional e depois sancionada pelo presidente da República. A anistia é uma lei que declara extinta a punibilidade acerca de um fato criminoso, É importante lembrar que a anistia, ela não analisa pessoas. Não são pessoas que são anistiadas, são fatos criminosos que são perdoados. Isso mesmo, fatos criminosos que são esquecidos, deixados debaixo do tapete. O crime é como se ele não tivesse acontecido, ok? Essa é a ideia. Evidentemente que quem participou daquele fato criminoso acabará não tendo punição, será beneficiado, né? Mas é o fato. Eu cito aqui um exemplo de anistia, lei de anistia, uma das últimas que nós tivemos há alguns anos. Nós tivemos no Brasil uma greve de policiais militares, mais precisamente bombeiros. Vocês sabem que há muitas restrições, nem vou entrar nesse campo porque eu não tenho capacidade de falar sobre esse assunto, greve, aí não é comigo, mas eu sei que tem algumas restrições e aí os militares acabaram praticando crimes militares, né? Isso envolveu quase todo o país, tá? Muitos estados da federação tiveram problemas com essa greve, né? Só que o Congresso se reuniu e percebeu que essa greve eram reivindicações assim, sociais, para melhores condições, etc, etc. E entendeu que era bom para o Brasil anistiar aqueles fatos, ou seja, aqueles movimentos grevistas, sem olhar para as pessoas. Então, o Congresso baixou lá uma lei dizendo que quem participou desses movimentos de reivindicação dessa data até essa data, colocaram lá algumas datas em alguns estados, dão as condições, estariam anistiados, né? Então aquele fato foi esquecido, ok? Isso é uma anistia. Perfeito? Já a graça e o indulto são de atribuição do presidente da República, sendo certo que a graça é individual e precisa ser requerida, há de ser requerida a graça, ok? Se requer a graça ao presidente da República. Em outros países isso chama clemência, então se requer a clemência ao presidente da República, que seria a graça. E o indulto já é diferente, porque o indulto é coletivo, né? O indulto beneficia uma
coletividade de presos, né? Ambos quem concede é o presidente da República. E o indulto é dado de ofício. Indulto é dado de ofício também. Bom, se a anistia ela não olha para a pessoa, a graça o indulto olha sim, não é? E corriqueiramente no Brasil é difícil a graça, eu particularmente nunca vi, mas a indulto todo ano sai, né? Porque costumeiramente no Brasil, isso faz parte dos costumes, na época do Natal, principalmente, na época do Natal, nas datas, os dias que antecedem o Natal, né? O presidente da República baixa um decreto de indulto beneficiando presos, né? E todos os presos, condenados, que se enquadrarem naquelas regras, porque aí o indulto ele vai fixar algumas regras. Dou um exemplo assim bem simples. Pode o indulto dizer todos que já cumpriram 2/3 da pena e que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça e que são primários, estão indultados. Então toda a população carcerária que está naquela condição entraria no decreto de indulto, compreendido? E seria beneficiado com a extinção da punibilidade. Às vezes, o indulto não extingue a punibilidade, ele acaba dando um benefício, uma redução de pena. Seria o caso da comutação de pena. Comutação de pena seria esse, um benefício, né? Isso é um indulto parcial, um indulto que não extingue a punibilidade, mas que concede ali um benefício, ou seja, uma comutação de penas. Isso também é um termo que se utiliza com alguma frequência. Compreendido essas causas políticas de extinção da punibilidade, né? Vale destacar que os crimes hediondos, a gente viu isso em outra data, né? Que os crimes hediondos, os equiparados hediondos e também os imprescritíveis não podem ter anistia, graça e indulto. Não podem ter esses benefícios, ok? Não deixa de ser benefício aqui, porque vai extinguir a punibilidade, né? Próxima causa do artigo 107. A próxima causa do artigo 107 é o inciso 3º. E embora não se utilize essa nomenclatura, o inciso 3º, ele trata desse tema, abolício criminis, né? Que é, na verdade, uma lei descriminalizante. Isso que é abolício criminis, é uma lei descriminalizante. É uma lei que deixa de considerar como crime um crime que existia. Até aquele momento era crime, né? Tínhamos um crime ali, né? Só que o que aconteceu? Ocorreu uma abolício crimes e o crime deixou de existir. Veio uma lei descriminalizante. Lembro, senhores, que até 2005, não é tanto tempo assim, nós tínhamos na legislação o crime de adultério, o crime de sedução, o crime de rapto consensual, né? Outros crimes. E aí veio uma lei, que foi a lei 11.106 de 2005, 11.106 de 2005, e acabou com esses crimes, deixou de existir esses crimes, né? Foi uma abolício crimes. Então, se alguém estivesse sendo processado por um adultério, se alguém estivesse condenado com trânsito em julgado por uma sedução, neste momento em que entrou em vigor a Lei 11.106 de 2005, o sujeito teria extinta a sua punibilidade, porque é uma abolício crimes, né? A doutrina critica a colocação do abolício crimes no artigo 107, e, ao meu ver, com toda razão, porque o artigo 107 ele trata de extinção da punibilidade. E
E abolício crimes, a bem da verdade, é uma causa de extinção do tipo, né? E é claro que se o tipo penal deixa de existir, nós temos o quê? Nós temos uma impossibilidade de punição. Ninguém pode ser punido se não praticou um crime, não praticou um fato típico e ilícito. Então, na medida em que eu tiro a tipicidade, exclui-se o crime, né? Não deveria estar ali, é natural, mas a verdade é que continua, e no projeto de lei do novo Código Penal continua também, ok? É a questão da abolício crimes. Perfeito? Muito bem. Aí vem o inciso 4º, né? O que diz o inciso 4º? Dá uma olhadinha. Então, o inciso 4º, ele trata da prescrição, da decadência e da perempção. Prescrição, decadência e perempção. Evidentemente que eu vou pular prescrição e decadência, que eu já falei na outra aula, vou revisar a prescrição com os senhores, mas nesse inciso 4º também tem a perempção. E a perempção é um tema que pode, sim, cair para os senhores, né? A perempção, assim, para ser mais objetivo, a perempção ela só ocorre quando a ação é exclusivamente privada. Só ocorre quando a lei diz, procede mediante queixa. Né? Só na ação exclusivamente privada. Na ação exclusivamente privada, a vítima, ela é que entra com a ação, né? E a vítima, quando entra com uma ação, ela se torna querelante, né? A vítima que entra com a ação é o querelante. Perfeito? E o réu, quando sofre uma ação privada, ele é chamado de querelado. Muito bem. Vamos imaginar que a vítima entrou com a ação e, portanto, se tornou querelante. Maravilha. O que aconteceu depois? Não é? A vítima que entrou com a ação não deu andamento ao processo. O processo tinha algumas coisas a serem cumpridas, mas a vítima, autora da ação, querelante, não deu andamento ao processo. Por exemplo, tinha uma audiência e a vítima não foi à audiência, né? Tinha uma manifestação e o querelante não se manifestou, ou se manifestou de forma pífia, né? De forma vaga, imprecisa, né? Ou outras situações. Então, o juiz, ele percebe um certo desinteresse por parte da vítima. Ele percebe que a vítima não está muito afim do processo, né? Porque não está dando andamento. E o que ela faz? Manda o juiz, o que o juiz faz? Manda arquivar, né? Esse arquivamento ganha o nome de perempção. Perfeito? Bom, por isso eu sempre digo que perempção é uma causa de extinção da punibilidade consistente em uma sanção processual ao querelante desidioso. Uma sanção processual ao querelante desidioso que não promove o regular andamento da ação exclusivamente privada, né? Então, perempção, uma sanção processual ao querelante desidioso que não promove o regular andamento da ação exclusivamente privada. Não deu andamento, o juiz acaba com aquela ação. Ponto, né? O artigo 60 do CPP, isso deve ter uma remissão aí no seu artigo 107, inciso 4º, deve ter uma remissão ao artigo 60. Se tiver essa remissão, né, no meu Vladimec tem, no de os senhores também pode ter, se tiver essa remissão, grifem, né, a remissão ao artigo 60, porque lá no CPP, no artigo 60, tem as regras, o que o querelante tem que cumprir para não gerar a perempção.
ok? É uma ideia importante para vocês, né? Devo destacar que não cabe a perempção na ação subsidiária da pública, ação privada subsidiária da pública, por isso que eu falei só na ação exclusivamente privada, porque na ação penal privada subsidiária da pública, se a vítima não der andamento, o Ministério Público retoma como parte principal, né? O Ministério Público retoma como sendo parte principal, então não vai ocorrer a preempção, por isso a preempção é só na ação exclusivamente privada. Também devo destacar que, diferentemente do cível, em que o processo vai para o arquivo uma vez, aí retoma, e vai para o arquivo de novo, retoma, aqui não. Aqui foi para o arquivo uma vez, já era, não pode entrar de novo, ok? Porque a preempção ocorreu, já foi. Esse é o inciso 4. Ao final da aula, vou reprisar com vocês a prescrição. Vamos seguir, dá uma olhada. O inciso 5º trata de 2 temas, qual seja a renúncia e o perdão. Então, renúncia e perdão também são causas de extinção, a renúncia e o perdão, ok? Também devo lembrar os senhores que tanto a renúncia quanto o perdão só ocorrem na ação exclusivamente privada. Renúncia e perdão apenas para ação exclusivamente privada, aquela que se procede mediante queixa, ok? Muito bem. Vamos entender. Na ação privada, a vítima entra com a ação, conforme eu expliquei. Só que às vezes a vítima, ela dá uma demonstração de que não quer processar o ofensor. Não quer processar o ofensor. Como é que ela dá essa demonstração? Às vezes ela dá essa demonstração por escrito. Ela coloca no papel, não quero processar fulano. Ela diz lá claramente, não quero processar fulano. Isso pode ser tanto uma renúncia quanto um perdão. Expresso, renunciou expressamente, perdoou expressamente, colocou no papel. Às vezes, essa manifestação no desinteresse em processar o ofensor, ela não é expressa, mas ela pode ser tácita. Tácita de que forma? Com alguma atitude que demonstre que ela não quer processar, que seja incompatível com a pessoa que quer processar. Por exemplo, a vítima, ela convida o ofensor para ser seu sócio, convida o ofensor para ser seu padrinho, convida o ofensor para ser seu funcionário, alguma coisa assim. Então é uma demonstração de que ela não quer processar, porque se ela quisesse processar, ela não teria esse tipo de atitude, né? Então isso é também uma renúncia, pode ser uma renúncia ou um perdão, que não são expressos, mas tácitos, né? Cabe até o oitivo de testemunha por conta disso, né? Bom, até aqui eu falei em conjunto, renúncia e perdão, mas e a mesma coisa mesmo, essa atitude, o que seria uma renúncia, o que seria um perdão? É uma atitude por parte da vítima que demonstra que ela não quer processar o ofensor. Essa atitude que demonstra que não quer processar o ofensor pode ser caracterizada como uma renúncia, também pode ser caracterizada como um perdão. Mas qual seria a diferença de renúncia e perdão? É o momento em que ocorre. A renúncia, guardem, é antes do recebimento da queixa. Então, se a vítima se manifestar mostrando que não quer processar o ofensor antes do recebimento da queixa, é uma renúncia. Se a vítima se manifestar após o recebimento da queixa, é um perdão. Então, mostrou que não quer processar antes do recebimento da vítima, recebimento da queixa, renúncia. Demonstrou que não quer processar após o recebimento, é um
perdão. Aí caracteriza a renúncia e também o perdão. Compreendido? Muito bem. Como a renúncia ela é antes do recebimento da queixa, a renúncia é um ato unilateral. A renúncia não precisa ser aceita, porque não existe processo ainda. Basta a vítima renunciar e acabou, morreu o assunto. Mas o perdão, como ele ocorre durante o processo, né, o perdão é um ato bilateral, ele ocorre durante o processo. E por isso, o perdão, para valer, ele precisa ser aceito. Já tem processo em andamento. Então não basta a vítima renunciar, perdoar. Tem o réu, o querelado, que aceitar este perdão. Compreendido? Senão não vale. Também vale destacar que se o agente, por exemplo, nós podemos ter uma multiplicidade de ofensores, né? Um concurso de pessoas, mais de um ofensor. Se a vítima renunciar ou perdoar um dos ofensores, estará renunciando ou perdoando todos. A renúncia ou perdão a um deles significa a renúncia ou perdão de todos. Guardem isso também, que é importante, ok? Esse é o inciso 5º do artigo 107. O inciso 6º traz outro assunto, dá uma olhada. Esse outro assunto do inciso 6º é a retratação. 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 Retratar-se. O que é retratação? Retratação é voltar atrás no que disse, é admitir que errou. Isso é a retratação. E alguns crimes admitem a retratação, não é? Não são todos, mas alguns crimes admitem, como é o caso da calúnia, da difamação, do falso testemunho. Junto com o falso testemunho, a falsa perícia também, né? Que está tudo incluído lá no falso testemunho, artigo 242, lá você tem a renúncia e também o perdão, né? Eu falei artigo 242, errei, 342, né? Que é o artigo do falso testemunho. Então, calúnia, 138, difamação do 139 e o falso testemunho, falsa perícia do artigo 342 admitem a retratação, né? Admite que o agente volte e diga assim, ó, desculpa aí, foi mal, eu errei, né? Então essa é a retratação. Eu tenho um carinho especial, né, quando eu falo isso para os alunos, né, sobre a retratação, porque isso caiu no meu exame de ordem. Claro que eu estou me referindo a muito mais de 20 anos. Né? Eu fiz a minha prova do exame de ordem em 1994, no final de 1994. Então já se vão lá muitos longos anos. Né? Quando eu fiz o exame de ordem, não tinha esse formato atual. Né? Eram duas fases, sendo que a primeira é essa segunda. Essa que vocês vão fazer, que nós estamos preparando aqui, era a primeira. E a segunda fase era o do exame oral. Algumas pessoas me questionam se era mais fácil ou mais difícil. Eu não sei, sinceramente, porque havia vantagens e desvantagens. A vantagem de antigamente é você se livrar da múltipla escolha, né? De se livrar de vários assuntos que são chatos muitas vezes, né? A gente não gosta, algumas pessoas gostam, mas é difícil encontrar aquele que gosta de todos os assuntos do direito, todos os ramos do direito. Tem alguns ramos que fica difícil ali, então se livrava. Mas em compensação tinha o exame oral, em que a pressão é muito grande, né? Muito grande no exame oral, uma banca examinadora, né? Uma preparação diferenciada. Então não sei se era mais difícil ou mais fácil. Mas fato é que na minha antiga primeira fase caiu a retratação, que seria a fase dos senhores. Se tratava lá de um falso testemunho em que a pessoa tinha se retratado, né? E esse era o assunto para a gente discutir na peça ali. E graças a Deus deu tudo certo, consegui ser aprovado, né? Mas de qualquer maneira,
vale destacar que a retratação no falso testemunho só é possível enquanto o processo em que a pessoa deu o falso testemunho, não é o processo do falso testemunho, é o processo, ela foi, por exemplo, num roubo, querer ajudar o ladrão e mentiu. Então, enquanto aquele processo do roubo, em que a testemunha mentiu, não for julgado, cabe a retratação. Essa é a ideia. Isso está no artigo 342, conforme a gente mencionou também, né? Retratação, então, uma causa de extinção da punibilidade, nesses casos que eu mencionei. E o último caso de extinção da punibilidade do artigo 107 é esse aqui, ó, dá uma olhada. O último caso é o perdão judicial. Perdão judicial. Não é? Perdão judicial é o perdão dado pelo juiz. É o juiz que deixa de aplicar a pena. Às vezes, você está lendo a legislação, e isso é muito importante, porque prova com consulta, né? Prova com consulta. Isso está espalhado no código, né? E aí você se depara com a seguinte expressão: neste caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, toda vez que a lei disser que naquele caso o juiz pode deixar de aplicar a pena, significa que cabe o perdão judicial. O juiz que deixa de aplicar a pena é que cabe o perdão judicial. Perfeito? Muito bem. O perdão dado pelo juiz, o juiz que deixa de aplicar a pena. Mas é para qualquer caso? Evidente que não. Não é o juiz olhou e falou, você eu vou deixar de aplicar a pena. É aquele também. Não é assim. Então, para que o juiz conceda o perdão judicial, são necessários dois requisitos. E dois requisitos cumulativos. Não são necessários dois requisitos, considerando que são dois requisitos cumulativos. Primeiro, que a lei preveja a possibilidade de perdão. Então, só cabe perdão nos casos expressos em lei. O exemplo clássico de perdão judicial é o homicídio culposo, em que um pai, por uma enorme infelicidade, mata um filho, né? Então, ali nós temos a possibilidade de um perdão judicial. Mas por que cabe perdão judicial no homicídio culposo? Porque o artigo 121, parágrafo 5º do artigo 121 diz que cabe perdão judicial para o homicídio culposo. No homicídio doloso, por mais que às vezes o juiz fique com dó do réu, tadinho do réu, não pode dar perdão judicial, porque o perdão judicial é só nos casos expressos em lei, e o homicídio culposo está expresso, mas no homicídio doloso não, ok? Tem que ter essa previsão. Então, alguns crimes aí, você anote, né, depois você confira lá artigo por artigo. Alguns crimes que cabem perdão judicial. O homicídio culposo, como eu disse, no artigo 121. Na lesão corporal culposa, também pela mesma característica, no artigo 129. No crime de injúria com retorção imediata, que é aquele caso em que uma pessoa xinga a outra e aquela que foi xingada xinga também. Então, esse é um caso de perdão judicial, artigos 142 e seguintes lá do Código Penal. Também cabe o perdão judicial para o crime de apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A do Código Penal, apropriação indébita previdenciária é um deles. Cabe no pendura, isso mesmo, pendura. O que é o pendura? Outras fraudes, aquela pessoa que
vai almoçar, pega uma condução, se hospeda em algum lugar e depois não tem condição de pagar. Isso é uma fraude, está no artigo 176 do Código Penal e que cabe perdão judicial, depende do caso. Na receptação culposa do artigo 180, né? Receptação culposa também há previsão de perdão judicial, a possibilidade. No crime de adoção à brasileira, que é o parto suposto, registrar o filho de terceiro como sendo seu, do artigo 242 do Código Penal, essa adoção à brasileira cabe perdão judicial, depende da situação. No crime de subtração de incapazes, né? Que é uma espécie de sequestro, que o pai sequestra o próprio filho, violando o poder familiar ali da mulher, também cabe subtração de incapazes. Isso é um giro, também cabe subtração não, também cabe perdão judicial. Esse é um giro aí pelo Código Penal, sobre alguns assuntos que caberia esse perdão judicial. Mas eu disse aos senhores, são dois requisitos. Então, quer dizer, um homicídio culposo pode ter perdão judicial, que está expresso no artigo 121, parágrafo 5º, mas, cá entre nós, não é qualquer homicídio culposo que cabe perdão, né? Não é qualquer homicídio culposo que cabe perdão, né? Quando que cabe perdão? Além de ter previsão na lei, tem que ter um segundo requisito. E o segundo requisito, e é cumulativo, o segundo requisito é a excepcionalidade. O perdão judicial só cabe para casos excepcionais. Só cabe para casos explícitos que caiba perdão judicial e de forma excepcional. Então, uma excepcionalidade, o pai matou o filho. Isso é uma excepcionalidade, é uma coisa terrível, inimaginável, uma dor, né, que não há pena que vai superar a dor do próprio fato, né? Então, é uma excepcionalidade que possibilita a concessão do perdão. Então, tem que estar na lei e tem que ter previsão expressa, tem que ter previsão expressa e tem que ter excepcionalidade. Compreendido? Esse é o quadro aí do artigo 107, né, que eu tracei com vocês, para que a gente tivesse uma ideia geral de quando e em que condições que caberia o perdão judicial, né? E agora, o perdão judicial e as outras causas. Agora nós vamos falar sobre a prescrição. Vamos rever a prescrição, né, que já vimos em outra aula, e fazer alguns exercícios de prescrição também, né, usando aquela tabela que eu passei para vocês. Então vamos recapitular alguns assuntos. Conforme eu disse na outra aula, eu discordo daqueles que dizem que prescrição é algo difícil. Realmente, na minha concepção, prescrição não é difícil. Aliás, é bem fácil de entender. O conceito de prescrição, você sabe assim, facinho, você lembra, tranquilo. O problema da prescrição é que você precisa ser muito detalhista, muito cuidadoso, porque a prescrição ela é trabalhosa. Esse seria o termo mais importante. Não que a prescrição fosse difícil, porque não é difícil. A prescrição ela é trabalhosa. A prescrição é algo que você precisa estar muito atento, lida com números, com datas, né? Com causas que suspendem, com causas que interrompem. E então, se você não for organizado, essa é a primeira palavra aqui, organizado, você não vai longe. Precisa se organizar, né?
Bom, eu disse aos senhores que o Estado é o único detentor do ius puniendi, o direito de punir. Não é? O direito de punir, o que, que é? Impor uma punição, né? Impor uma sentença condenatória. Isso seria o direito de punir. Mas o Estado também é o único detentor do direito de executar a punição. O que, que seria executar a punição? Fazer valer a sentença condenatória, fazer a pessoa cumprir a sentença condenatória, né? E isso seria, né, ali uma causa, o Estado é o único detentor do direito de punir e o direito de executar. Compreendido? Só que o Estado tem um prazo para isso. A partir, isso a grosso modo falando, né? Mas a partir do momento em que o crime ocorreu, o Estado tem que ir atrás, o Estado tem que punir o infrator. Ou seja, o Estado tem que condenar o sujeito que praticou o crime. Mas, se o Estado demorar demais para punir, ocorrerá a prescrição. Depois que saiu a sentença condenatória, o Estado tem que executar a punição. Tem que ir atrás, descobrir onde o sujeito está, pôr ele na cadeia, fazer ele cumprir a pena alternativa. Mas se o Estado demorar demais para executar a punição, ocorrerá também a prescrição. Não é? Por isso que nós fizemos aqui um conceito bem simplesinho, mas que vocês sabem bem, é bem tranquilo, né, para a gente entender. Dá uma olhada. Então eu estou afirmando aqui que prescrição é uma causa de extinção da punibilidade consistente na perda do prazo por parte do Estado. Então, prescrição é perda de prazo, hein, por parte do Estado para punir o agente. O que, que é punir o agente? É impor uma sentença condenatória ou executar a punição, que é fazer valer a sentença condenatória. Então, o Estado, ele é o único detentor do direito de punir e o direito de executar. Demorou para punir, prescrição. Demorou para executar, prescrição. Compreendido? Uma perda de prazo. Ah, professor, isso eu sei, mas o problema é qual é o prazo. Não, isso não é um problema. Porque é uma tabela, depende da pena, e a gente descobre qual é o prazo prescricional. É muito importante você entender que o Estado está demorando para punir, demorando para executar. E como são dois os direitos do Estado, o direito de punir, o direito de executar, são duas as espécies de prescrição, né? Então, quais são as espécies de prescrição? Vejam só, são essas aqui, ó. Como são dois os direitos pertencentes ao Estado, nesse caso são duas as espécies de prescrição. No caso, a PPP, deixa eu anotar aqui, aqui, tal, PPP e a PPE. O que é PPP? PPP é a prescrição da pretensão punitiva. O Estado tinha uma pretensão, um interesse, uma vontade. Qual era a vontade do Estado? Punir, não é? Mas ele demorou demais para punir. Então ocorreu a PPP, prescrição da pretensão punitiva. E PPE, que é a prescrição da pretensão executória. O Estado tinha uma pretensão, um interesse, uma vontade, que era executar a punição, mas demorou demais para executar. Quando o Estado demora demais para executar, ocorre a PPE, que é a prescrição da pretensão executória, ok? PPP e PPE. Eu disse aos senhores na outra aula, repito agora, que há uma diferença importante, isso cai em prova, você deve ficar muito atento, que é a seguinte: a PPP, ela afasta
todos os efeitos de uma eventual sentença condenatória. Vamos imaginar que o réu esteja condenado cumprindo pena, mas aí você analisa o processo dele e percebe que ocorreu uma PPP. Você percebeu, o juiz não percebeu, ninguém percebeu, mas ocorreu uma perda de prazo para punir. Mesmo o réu já estando sendo punido, mesmo o réu já estando na cadeia, ocorreu uma perda do prazo para punir. Demorou demais para punir, então ocorreu uma PPP, prescrição da pretensão punitiva, ok? Aí você vai pedir a extinção da punibilidade, o réu que estava preso vai ser colocado na rua, primário e de bons antecedentes. Por quê? Porque todos os efeitos de uma eventual sentença condenatória vão embora. O efeito principal, que é a condenação, que é a pena, vai embora, não tem mais a condenação, não tem mais a pena. Então ele está cumprindo pena, está preso, tem que ser solto, alvará de soltura para ele, mas ele sai do rol dos culpados, não tem que indenizar, não tem confisco de bens, não tem perda do poder familiar, não tem perda do cargo público, não tem perda disso, daquilo. Então uma série de fatores. Compreendido? Isso porque a PPP afasta tudo, zerou, ficha limpa. Já a PPE, ela afasta apenas o efeito principal da sentença condenatória. Vamos imaginar que o seu cliente estava preso, condenado, cumprindo pena, aí você foi analisar o processo e descobriu uma PPE, descobriu que quando ele foi preso para cumprir pena, já era tarde demais, já tinha passado muito tempo, e então ocorreu uma PPE. Não, tá certo? Bom, o que acontece? Se ocorrer uma PPE, o réu não pode cumprir mais a pena, ele tem que ser colocado em liberdade, porque esse é o efeito principal que vai embora, mas os outros efeitos permanecem. Então, os outros efeitos, qual sejam? Ele continua no rol dos culpados, tem que indenizar a vítima, todos os outros efeitos permanecem, ok? Porque estamos falando de uma PPE. Então, claramente, o mais importante é a PPP, né? Mas esse é um assunto que tem caído, inclusive, nas questões, tome cuidado, né? Porque é um assunto que pode se repetir aqui para vocês e seria valioso que vocês tivessem muita atenção nessa diferença de PPP e PPE, né? Bom, como eu disse para vocês, e eu falei na outra aula e a gente reprisa agora, a PPP e PPE, prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, não é difícil de entender, vocês já sabem o que é, mas é trabalhoso. Então, a lei, e por isso esse é um assunto talhado para cair na prova, porque a lei ela diz ali de uma forma bem clara, né, as possibilidades do início da PPP, do início da PPE, das causas que suspendem, das causas que interrompem. Isso você vai encontrar do artigo 109 ao artigo 119. É uma obrigação sua entender muito bem esses artigos, passar e repassar, né? Não é difícil. Abram, por favor, o artigo 109 do Código Penal. 109. Abram aí o 109. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. Abre aí o 109. No artigo 109 do Código Penal, nós temos a tabela de prescrição, não é? Essa tabela ela é progressiva, quanto maior a pena, maior a prescrição, quanto menor a pena, menor a prescrição. Não tem dificuldade, é só você pegar a pena e jogar nessa tabela. Que pena que você pega e joga nessa tabela? A pena em concreto, a pena que o sujeito recebeu por um único crime. Lembre-se disso, que se tiver concurso de crimes, eu tenho que fazer a conta separadamente para cada crime, né? Mas eu pego a pena e jogo na tabela. Então, uma pena que seja maior do que 12 anos, prescreve em 20, que é o prazo maior. E aí,
progressivamente você vai prescrever em 16, em 12, em 8, em 4 ou em 3, que é a prescrição menor. Mas aí você tem que ficar atento, hein? Por exemplo, se a pena for superior a 8, quer dizer, 8 anos e 1 dia, até 12, exatos 12, prescreve em 16, é o inciso segundo. Se a pena for superior a 4, 4 anos e 1 dia, até igual a 8, prescreve em 12, inciso terceiro. Se a pena for superior a 2, não excede a 4, prescreve em 8, é o inciso quarto. Se a pena for de exatos 1 ano até exatos 2 anos, prescreve em 4, é o inciso quinto. E se a pena for inferior a 1 ano, a prescreve em 3 anos, que é o inciso sexto. Ponto, é isso que existe, ok? Antigamente, se você olhar esse artigo, você vai ver que esse artigo foi alterado em 2010, em maio de 2010. Então guardem um detalhe, antes, isso não vai cair. Não vai cair, seria, né, um tiro no pé da OAB, né, assim, ao meu ver. Mas antes de maio de 2010, o prazo de prescrição menor não era 3 anos, eram 2 anos. Então, na vida prática, se você tiver um caso que seja anterior a maio de 2010, prescreve em 2 anos só, porque esse era o prazo que existia à época, né? E não em 3, de acordo com o inciso 6º do artigo 109. Perfeito? Muito bem, no artigo 110 que você está olhando aí, você vai encontrar algumas regras, por exemplo, dizendo que a prescrição retroativa é da data da denúncia ou queixa para frente. Por exemplo, dizendo que se o juiz considerar que o réu é reincidente, a prescrição aumenta 1/3. Uma regra bem simples. No artigo 111, você vai perceber o início da PPP, dizendo que a PPP começa a contar da consumação do crime, atenção, da consumação do crime, mas essa regra tem exceções, que estão todas no artigo 111, não vão sair voando, você vai entender isso no dia, vai ver se é a regra geral ou se são as exceções, né? Várias situações aí, como crime que é tentativa, crime permanente, crime que envolve registro público, crime que envolve dignidade sexual, de criança ou adolescente, então são exceções. No artigo 112, que é o artigo seguinte, é o início da PPE, e ali eu posso afirmar que a PPE se inicia no trânsito em julgado para acusação, né? Da acusação. Isso é importante, porque uma pegadinha na prova vai falar do trânsito julgado para defesa, mas não interessa o trânsito julgado para defesa, interessa o trânsito julgado para acusação, que é o início da PPE. No artigo 113 diz que se o réu fugir, né, ele está cumprindo pena e ele fugiu, a prescrição vai ser em torno do que falta cumprir. Claro, veja, a prescrição não é em cima da pena. Quando o sujeito está cumprindo pena, ele não está eliminando pena? Ele está cumprindo pena, ele vai eliminando pena. Não vai eliminando pena? Muito bem. Então nós temos ali novas contagens. Se eu fui condenado com uma pena, vai prescrever em tanto tempo. Se eu já cumpri parte da pena, vai prescrever em prazo menor. Ok? Vai prescrever em prazo menor. Essa seria uma ideia importante, né? Que seria a PPE, né? A PPE nós teríamos ali. Muito bem. Depois, um outro artigo importantíssimo, é o artigo 115, né? O artigo 115, ele diz que o início, há uma causa de diminuição da prescrição, né? O artigo 115 diminui a prescrição, também é um assunto importantíssimo. Se o réu for menor de 21 anos na época dos fatos, ou se ele for maior de 70 anos na data da sentença, isso cairia a prescrição pela metade. Tenho visto cair constantemente isso, toda vez que cai prescrição,
cai de acordo com essa regra do artigo 115, que está para ser modificado, né, porque há projeto de lei em andamento para mudar isso, e se acontecer de haver uma mudança, nós voltaremos aqui para falar para os senhores, olha, houve uma mudança, tal, né? Isso é importante. Mas, por enquanto, se o réu for, à época do crime, menor de 21 anos, ou à época da sentença, datas em idade, guardem isso, maior de 70 anos, a prescrição cai pela metade. É drástico isso, é importante. Depois, o artigo 116 fala das causas que suspendem a prescrição, e aí eu devo lembrar que quando suspende, a prescrição fica parada, e quando voltar, volta de onde parou. Ou seja, aproveita aquele período que já contou antes da suspensão e aí volta de onde parou. Já as causas de interrupção, que estão no artigo 117, as causas de interrupção estão no artigo 117, elas não deixam o prazo parado, elas renovam o prazo integralmente, né? O recebimento da denúncia, por exemplo. Então, o prazo prescricional estava correndo, recebeu a denúncia, zerou, começa a contagem tudo de novo. Interrompeu e já recomeça, essa é a ideia, né? E depois um artigo também valiosíssimo, vocês vão ver pelos problemas que a gente separou aqui, valiosíssimo artigo 119, que fala que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve contar individualmente para cada crime. Então fiquem muito atentos, porque se aparecer lá na sua prova que é um concurso material, que é um concurso formal ou que é um crime continuado, e muita atenção ao crime continuado, porque a expressão crime continuado está no singular, o que dá uma falsa ideia de que crime continuado é um crime só, quando na verdade não é. É concurso de crimes, concurso material é concurso de crimes, tem 2 ou mais crimes. Concurso formal é concurso de crimes, tem 2 ou mais crimes. Crime continuado é concurso de crimes, tem 2 ou mais crimes, né? Então, se tiver concurso de crimes, a prescrição deve ser contada individualmente para cada crime. E aí eu chamei a atenção dos senhores por conta da súmula 497 do STF. Súmula 497 do STF, que fala da contagem da prescrição para o crime continuado, dizendo que no crime continuado você tem a pena e uma exasperação de 1/6 a 2/3, né? Então, para efeito de prescrição, tem que tirar esse aumento de 1/6 a 2/3 e jogar na tabela apenas e tão somente o que é a pena base ali, a pena por um dos crimes e não pelo acréscimo. Isso é a súmula 497, que é bastante relevante, bastante importante também, né? Então viram como o Código Penal fala sobre prescrição ricamente a partir do artigo 109 até o 119, a gente pegou alguns itens aí para mostrar isso para vocês, né? Não está no Código Penal, isso está na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, né, no artigo 5º, em que diz que há 2 crimes que são imprescritíveis. Numa eventual questão, na peça principal não, porque vale destacar que na peça só cai assuntos pró-réu, né? Se você está defendendo o réu, vai cair assuntos para o réu. Quando o assunto ele pode ser pró-réu ou contra o réu, assunto contra o réu é na questão que pode cair, né? Então, a partir do momento que há 2 crimes que são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem nunca, esse é um assunto desfavorável ao réu, porque para o réu seria melhor prescrever tudo, né? Mas esses 2 crimes não prescrevem nunca. Quais são os 2 crimes que não prescrevem nunca? O racismo é um deles, e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, são os 2 únicos crimes imprescritíveis. Isso não está no Código Penal, mas está lá na Constituição.
Compreendido? Repassamos aí, de uma maneira geral, alguns conceitos de prescrição para vocês ficarem atentos, alguns artigos, né? Mas o importante mesmo, aquilo que vai dar o tom da nossa, da nossa ideia aqui de prescrição, são 2 exercícios que eu separei aqui para vocês, para a gente fazer análise das datas, né? E com isso verificar se prescreveu ou não prescreveu. Já adianto que nos 2 casos prescreveu, mas às vezes a gente pode encontrar algumas dificuldades. Então vou fazer bem calmamente, passo a passo com os senhores, né? Para que vocês entendam bem quando ocorre a prescrição ou quando não ocorre. Vamos lá. Então, estamos aqui diante de uma análise de prescrição. Análise, né? Então, vamos analisar a partir de agora, então. Primeiramente, vamos ficar de olho neste problema aqui, ó. Na tabela para o cálculo de prescrição. Isso nós já vimos, né? Eu pedi para vocês analisarem, né, essa tabela. E como é que é essa tabela? Ó, tem esses itens aqui. A pena em concreto, não é? Então, você, para descobrir a prescrição, você tem que analisar qual é a pena em concreto, a pena que o sujeito recebeu, tá certo? Depois, você vai colocar na tabela do artigo 109. Na sequência, você vai encontrar a prescrição parcial, ela ainda não é total, porque você precisa analisar a incidência ou não do artigo 115. E quase sempre há a incidência do artigo 115, né? Para você chegar na prescrição final. Então perceba aqui que nós fizemos um exemplo, ó, uma pena de 5 anos, né? Na tabela do artigo 109 seria a incidência do inciso 3º, que diz que se a pena for superior a 4 e não excede a 8, é o caso aqui, 5 anos é superior a 4 e não excede a 8, a prescrição se daria em 12 anos. 12 anos, né? Superior a 4 não excede a 8, 12 anos. E nós vamos para o artigo 115. Se o réu for menor de 21 anos na data dos fatos ou maior de 70 na data da sentença, que é o caso aqui sim, a prescrição cairia pela metade, iria para 6 anos, ok? Bem simples essa tabela, hein? Bem simples de ser usada, tranquilo. Você pode colocar e fazer muitos exercícios, muitos. Colocar, pensou, pergunta para alguém aí na sua casa, fala um número aí você joga na tabela. E aí você faz este cálculo, né? Pronto, tranquilo. Outro exemplo, dá uma olhada. Imagina aqui, ó, aqui mudou, a pena não é mais 5, 4 anos, né? Então, 4 anos na tabela, vamos usar o inciso 4º. Por quê? Porque se a pena é superior a 2 e não excede a 4, e 4 anos não excede a 4, a prescrição se dará em 8 anos. E aí nós vamos ver a incidência do artigo 115, né? Então, se sim, né, o réu é menor de 21 anos na data dos fatos, ou ele é maior de 70 anos na data da sentença, se sim, a prescrição cai pela metade, cai para 4 anos. Esse é a prescrição final, né? Um último exemplo, 1 ano de pena, né? 1 ano de pena, então 1 ano de pena, na tabela do artigo 109 seria o inciso 5º, que diz que se a pena é de 1 ano e não excede a 2, 1 ano e não excede a 2, então prescreveria em 4 anos. 4 anos aqui, né? Em que nós temos o inciso 5º. Se sim, se na época do crime ele era menor de 21 anos ou na época da sentença
Maior de 70 anos, a prescrição cai pela metade, ou seja, ela se dará em 2 anos. Compreendido? Legal? Então isso daria para você fazer, mas eu coloquei essa tabela de propósito, como já fiz de outra oportunidade, para lembrar os senhores daquela regra do concurso de crimes, né? Então vejam só, eu vou voltar aqui para que você entenda onde eu quero chegar. Olha essa tabela. Essa tabela fala dos 5 anos, né? Mas isso eu estou tomando por base que esses 5 anos aqui é por um crime só. E se na verdade fossem 2 crimes? E se na verdade fosse um crime com uma pena de 4 anos somado a um outro crime com uma pena de 1 ano, não é? Então o que eu teria que fazer? Eu teria que olhar a prescrição dessa pena de 4 e essa pena de 1. Não é? Nós vimos aqui que com 5 anos prescreveu em quanto tempo? Com 6. Não é? Mas vamos ver nos quadros seguintes uma pena de 4 anos em quanto tempo prescreve? Ó, uma pena de 4 anos prescreve nesse exemplo em 4. Ó. E uma pena de 1 ano prescreve em 2. Isso significa, senhores, o seguinte... Significa que eu tendo uma pena de 4 anos e uma pena de 1, em 4 anos, se eu ficar foragido, por exemplo, né, se eu ficar foragido 4 anos, eu me livro dessa pena de 4 que prescreve em 4 e me livro dessa pena de 1 que prescreve em 2. Se passar 2 anos, eu me livro dessa. Não me livrei dessa ainda. Mas quando passar 4, eu me livro dessa. E não 6 anos, porque 5 anos estava prescrevendo em 6. Então isso é muito importante para que você perceba o concurso de crimes. Se tiver concurso de crimes, tem que separar, para a gente saber quanto tempo vai prescrever um crime e quanto tempo prescreverá o outro. Compreendido? E eles vão correr ao mesmo tempo, né? Pode ser que um prescreva e o outro não, pode ser que todos prescrevam. Mas isso é muito importante de você saber fazer essa conta. Nós temos 2 casos de prescrição aqui de problemas que já caíram na OAB e isso vai clarear mais ainda para vocês, né? O primeiro problema é bem difícil. Quando caiu na OAB, já faz um bom tempo, muitas pessoas erraram, né? Por conta de uma pegadinha. Vamos dar uma olhada. Então, análise de casos de prescrição. Então, olha esse problema número 1 aqui. Vamos já pensar no que a gente precisa grifar, né? Ó, Lúcio é o nosso cliente, com 19 anos à época do fato. Isso já é importante a gente perceber que ele é menor de 21 anos na época dos fatos, né? Encontra-se condenado pela 27ª Vara Criminal desta comarca ao cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão. 2 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado na modalidade continuada. Então, furto qualificado na modalidade continuada, de acordo com os artigos 155, parágrafo 4º, incisos 1 e 71 do Código Penal. Conforme sentença que transitou em julgado para acusação no dia 5 de 1 de 2014 e para a defesa no dia 20 de 2 de 2014. Lúcio, que estava foragido, veio a ser preso no dia 28 de 1 de 2016. Ok? Então o problema tem a idade do Lúcio, o problema tem a pena, o problema tem as datas, então nós deveríamos separar esses itens, né? Fazer esse grifo aqui que nós fizemos, ó. Lúcio tinha 19 anos, isso é importante, a pena de 2 anos e 4 meses é importante, que é furto qualificado na modalidade continuada é importante, que o trânsito julgado para acusação foi 5 de 1, para a defesa no 20 de 2 e o Lúcio foi preso em 28 de 1 de 2016. Ok? Bom, vamos organizar isso? Então, olha só. 2 anos e 4 meses, essa é a pena, né? 2 anos e 4 meses. Na tabela do artigo 109, nós usaríamos
o inciso 4º, que diz que se a pena for superior a 2 e não excede a 4, que é o caso aqui, prescreve em 8 anos. E temos a incidência no artigo 115 do Código Penal, porque o Lúcio era menor de 21 anos na data dos fatos, né? E por isso a prescrição cairia pela metade, cairia para 4 anos. Né? Essa é a tabela que nós acabamos de usar. Não estaria prescrito, pois do trânsito em julgado para acusação que ocorreu aqui nesta data, até, e o que interessa é o trânsito em julgado para acusação, não o trânsito em julgado para defesa, hein, pessoal? O trânsito em julgado para acusação. Da data do trânsito em julgado para acusação até a data da prisão que se deu nessa data, não passou mais de 4 anos. E nós vimos aqui, ó, que prescreveria em 4 anos. E não passou mais de 4 anos, né? E, portanto, não estaria prescrito. Houve um erro aqui, senhores. Olha só, acompanhem, né? Todavia, fizemos o cálculo errado, pois desconsideramos, e eu tenho batido nisso para que vocês fiquem muito atentos a isso, né? Desconsideramos que 2 anos e 4 meses não se referiam a um crime apenas. Era concurso de crimes, era crime continuado. E como era crime continuado, a incidência desta súmula aqui, ó, 497 do STF. O que diz a súmula 497? A súmula 497 diz que quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se consumando o acréscimo da continuação. Então, nós temos que quebrar essa pena que é de 2 anos e 4 meses, nós temos que quebrar essa pena, porque não é total. 2 anos e 4 meses é por crime continuado, tem que ser por um crime só. Como nós vamos fazer isso? Ó, 2 anos e 4 meses foi a pena pelo crime continuado, né? Como é que foi aplicada a pena? Nós vamos utilizar a regra do artigo 71, pegamos a pena de um dos crimes, é furto qualificado, então a pena de um dos crimes é de 2 a 8 anos, e o aumento é de 1/6 até 2/3. Isso é o crime continuado. A pena é de 2 a 8 anos e aumenta de 1/6 até 2/3. Agora, cá entre nós, né? Cá entre nós, se a pena final, já considerando o crime continuado, é de 2 anos e 4 meses, a pena base de um dos crimes não pode ser alta, né, senhores? Se eu coloco uma pena base de 8 anos, o resultado não pode dar 2 e 4. Se eu coloco uma pena base de 3 anos, não vai dar no final 2 anos e 4 meses. Se eu colocar como pena base, a pena base pode ser de 2 a 8 anos, mas se eu colocar 2 anos e 4 meses como pena base, já não vai dar o resultado correto, porque 2 anos e 4 meses aumentado de alguma coisa, já vai passar de 2 anos e 4 meses. Então, aqui nesse problema, só há uma única solução: colocar a pena mínima. Se a pena base era de 2 anos a 8, vamos colocar 2. Se o aumento pela continuidade era de 1/6 até 2/3, vamos aumentar 1/6. Dá uma olhada. Então, utilizando-se a regra, pegamos a pena de um dos crimes, que é de 2 a 8, e aumentamos de 1/6 até 2/3, né? Então, se eu pegar o mínimo, que é 2 anos, e aumentar 1/6, que é o mínimo de aumento, eu chego à pena total, que é 2 anos e 4 meses. E não pode ser nada diferente disso. Tem que ser a pena mínima, porque senão a conta não daria certo nunca, ok? Essa é a regra. Então vejam só, para efeito de prescrição nós devemos afastar 1/6, que é exatamente o que diz a súmula 497. Assim, nós devemos colocar na tabela não 2 anos e 4 meses, e sim 2 anos. Tem que ser 2 anos aí para a tabela, né? Aí olha só, 2 anos, vamos utilizar o inciso 5º, que diz que se a pena for igual a 1 e não supera 2, for até 2, prescreve em 4 anos. Como o réu era, assim, menor de 21 anos na data dos fatos, a prescrição fica em 2 anos. Essa é a prescrição correta, a prescrição em 2 anos. E aí, olha só, estaria prescrito, pois do trânsito em julgado
para a acusação, que ocorreu em 5/1/2014, até a data da prisão, que ocorreu em 28/1/2016, passou mais de 2 anos, né? E, portanto, prescreveu. Compreendido? É claro que esse problema você precisa ver e rever. Então, de repente, volte o vídeo, assista outro dia, marca aí, preciso assistir de novo, para ver como e qual foi o raciocínio do professor, para que você entenda bem, né? Porque senão, se você não entender que a gente colocou errado 2 anos e 4 meses, está tudo perdido. Mas você também tem que saber por que a gente chegou a 2 anos para colocar na tabela, né? Eu expliquei, aí você fica atento a tudo isso que eu passei aí para vocês. Esse foi um problema difícil mesmo. Geralmente a prescrição não é tão difícil, não. Não é. Você vai ver o próximo problema, que caiu recentemente, né? E aí você vai ver que a prescrição é bem simplesinha mesmo, dá para fazer a conta com alguma tranquilidade, né? Então vamos ao próximo problema, dá uma olhada. Esse problema caiu recentemente, eu já até grifei algumas datas importantes aqui. Vou ler com vocês, ó. Gabriela, nascida em 28/4/90, essa é a data de nascimento da Gabriela. Terminou o relacionamento amoroso com Patrick, não mais suportando as agressões físicas sofridas, sendo expulsa do imóvel em que residia com o companheiro, em comunidade carente, na cidade de Fortaleza, Ceará, juntamente com o filho do casal, de apenas 2 anos. Sem ter familiares no estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Nessa época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua, que frequentava os mesmos espaços que ela, não é? No dia 24 de dezembro de 2010, e veja que a gente só está analisando esse problema em face da prescrição. Os outros assuntos eu não vou tratar, né? Então você já anote aí, por gentileza, a data que ela nasceu, que é 28/4/90, e a data dos fatos, que é 24 de dezembro de 2010. Ou seja, ela não tinha 21 anos ainda. Tá? Ela tinha 20 anos quando o crime ocorreu, né? Aquela incidência do artigo 115 do Código Penal. Então, no dia 24 de dezembro de 2010, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$18. É bagatela isso daqui, mas não vamos entrar no assunto, né? Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que a abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens, e apreendeu os 2 produtos escondidos. Em sede policial, Gabriela confirmou os fatos, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico do seu filho. Juntado à folha de antecedentes criminais, sem outras anotações, o laudo de avaliação dos bens subtraídos, confirmando o valor e ouvidos os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o gerente do supermercado, o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Gabriela pela prática do artigo 115, acabei não grifando aqui, mas o artigo 115, caput, 155, desculpe, caput, né? Combinado com 14.2, ambos do Código Penal, que seria tentativa de furto simples, é isso que o MP ofereceu, né? Além de ter opinado pela liberdade da acusada. O magistrado, em atuação perante o juízo, no dia 18 de janeiro de 2011, que é a data do recebimento da denúncia, né, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, concedeu a liberdade provisória à acusada, deixando de converter o flagrante em preventiva,
determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Contudo, foi concedida a liberdade para Gabriela antes de sua citação. E como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. No ano de 2015, Gabriela consegue um emprego e fica em melhores condições. Em razão disso, procura um advogado esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal, a que respondia. Disse que, ainda que Maria, hoje residente na Rua X, na época dos fatos, também era moradora de rua e tinha conhecimento das suas dificuldades. Diante disso, em 16 de março, outra data importante de 2015, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, Gabriela e o advogado compareceram ao cartório, onde são informados que o processo estava em seu regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para a citação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada, então essa é a data da citação, assim como intimada junto ao seu advogado para a apresentação da medida cabível. Cabe destacar que a ré, acompanhada de seu patrono, já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público. Então perceba que eu não vou analisar nenhum fato que não seja prescrição. Vamos separar as datas, vamos entender o assunto e depois colocar lá na tabela, né? Vale destacar que a Gabriela ainda não tem pena em concreto, por isso nós vamos ter que usar o máximo da pena em abstrato. Quando você não tem a pena em concreto, você usa sim o máximo da pena em abstrato. Dá uma olhada. O crime é tentativa de furto, a pena em abstrato de uma tentativa de furto é de 1 ano a 4 anos, reduzido de 1/3 a 2/3, claro, né? Reduzido de 1/3 a 2/3. Logo, a pena máxima em abstrato seria 4 anos, reduzida de 1/3, ou seja, 2 anos e 8 meses. Né? Você pega a pena máxima, que é 4, e reduz o mínimo, porque você quer o máximo, né? Então você vai fazer uma mínima redução. Se eu reduzir o máximo, a pena vai ficar pequena. Então, por isso, 4 anos menos 1/3 dá essa pena aqui, é essa pena que a gente vai colocar na tabela, tá? 2 anos e 8 meses, que é a pena máxima de uma tentativa de furto. Essa seria a pena máxima de uma tentativa de furto. Então, ó, na tabela, 2 anos e 8 meses, nós vamos usar o inciso 4º, que diz que se a pena for superior a 2 e não excede a 4, prescreve em 8, ok? Superior a 2 não excede a 4, prescreve em 8. Como na época dos fatos a Gabriela era menor de 21 anos, sim, tem a incidência do artigo 115, logo a prescrição se dará pela metade em 4 anos. E aí, senhores, estaria prescrito, pois do recebimento da denúncia, primeira causa de interrupção, que se deu em 18/1/2011, hein? Não é da data dos fatos, porque depois teve o recebimento da denúncia que interrompeu, né? Mas do recebimento da denúncia, 18/1/2011, até a data da citação, que ela tomou conhecimento, que foi 16/3/2015, passou mais de 4 anos e, portanto, a pena estava, a prescrição ocorreu, né? Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, né? Propriamente dita porque ela é baseada na pena em abstrato, né? Não é a pena em concreto retroativo, é a pena em abstrato, né? Por isso estaria prescrito, né? Vale lembrar que não houve suspensão de nenhum processo. Na prática, ficaria suspenso o processo e também a prescrição, de acordo com o artigo 366, nessa citação, né? Mas, como não houve nenhuma suspensão, o prazo correu
normalmente. Correu normalmente. Ok? Muito bem. Hoje eu vou pedir como tarefa, não para que você faça nenhuma peça, mas para que você faça isso aqui, ó, dá uma olhada. Então eu vou pedir para você resolver as questões de 49 a 52, lá das questões da apostila, e para que você assista a aula 6 de questões, né? Que é a aula do aprimoramento, a aula 6 das questões, que é bastante importante, falando ali das questões ali de até número 48, que você já fez em outra oportunidade. Legal, pessoal? Então, com isso, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você junte essa aula de hoje com a outra aula que a gente falou bem espaçadamente em prescrição e se debruce ao Código Penal, porque, de repente, você pode ter alguma dúvida e ainda está em tempo da gente tirar, né? Importantíssima a prescrição, não se esqueçam disso. Continue estudando, né? Informa aí, com coragem. Logo, logo a gente se encontra de novo. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.